Olá, esse é o Poder Entrevista. Eu sou Paulo Silva Pinto, editor sênior do Poder 360. Vou entrevistar o economista Vinícius Alves. Vinícius Alves tem 34 anos. É macroestrategista-chefe da corretora Tullett Prebon Brasil. Formou-se em economia na Universidade Mackenzie, em São Paulo. Fez mestrado no INSPER, também em São Paulo. Vinícius Alves, obrigado por ter aceitado o convite para esta entrevista. Eu que agradeço a disponibilidade de tempo aqui com vocês. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 30 de agosto de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Vinícius Alves, eu começo essa entrevista perguntando: qual a expectativa de crescimento para o PIB do Brasil em 2024? A atividade desse ano ela está bastante robusta. A gente teve algumas surpresas positivas, principalmente no primeiro trimestre, principalmente na questão do pagamento dos precatórios que o governo quitou. Então isso invariavelmente transforma-se em demanda agregada também. Então a gente teve algumas surpresas positivas que puxaram o crescimento no primeiro semestre, eu diria, né? Então, a gente está com expectativa aqui até um pouco mais alta, de crescimento um pouco mais alta do que o consenso do mercado. O consenso está em torno de 2,6, 2,5, a gente está com 2,8 de crescimento, né? A gente vai ter um dado de PIB que vai ser divulgado na semana que vem. A nossa expectativa de crescimento para esse dado da semana que vem, que é referente ao segundo trimestre de 2024, é de crescimento de 1,1% em relação ao trimestre imediatamente anterior, né? Então, isso já indicaria que a gente está com um crescimento bastante forte nesse ano ainda. Em setembro, haverá reunião do Copom para decidir o patamar da Selic. A sua expectativa é de que a taxa básica de juros seja mantida ou aumente? Olha, isso é justamente o que eu estava vendo agora. Então, são coisas frescas que estão aqui. Vou contar uma história, acho que tem muita incerteza sobre essa próxima decisão do Copom. Acabou de acontecer um evento bastante importante. Vou contar uma história de como estava a nossa expectativa e como está a minha cabeça agora com esse evento que aconteceu alguns minutos atrás, né? Então, minha expectativa era de alta de juros em 25 pontos pelo Banco Central. Algumas razões para isso são principalmente isso que eu falei agora, de a atividade um pouco mais robusta, ou seja, sinalizando que a gente tenha, principalmente pelo mercado de trabalho, alguma transmissão para preço e algum risco de impactos inflacionários maiores, e também pelo fato das expectativas, e aí leia-se o Focus mesmo, né? O Focus, que é a pesquisa que o Banco Central divulga semanalmente às segundas-feiras, é um importante radar para definição de política monetária, né? Então, o Focus ele estava prevendo IPCAs acima da meta por todo o período, tanto esse ano quanto o próximo, quanto 2026, 2027. Então, dada essa que a gente chama de expectativas desancoradas, a política monetária deveria reagir, e aí por isso que a gente estava com expectativa de que ocorresse um mini ciclo, aí começando com esses 25 pontos agora em setembro, né? O Roberto Campos, por outro lado, ele acabou de dar uma entrevista bastante importante no evento aberto agora, e ele falou uma coisa que nos faz pensar nos faz ter pouca certeza sobre essa nossa expectativa agora, né? Ele falou que o que está precificado no mercado não condiz com a mensagem que o Banco Central passou no último Copom e vem passando nas últimas falas dos membros, né? Então, para clarificar, o que está precificado no mercado é de fato que vai ocorrer uma alta de juros entre 25 e 50 pontos. Não existe consenso sobre isso, mas o mercado estava precificando que alguma alta iria acontecer. Aí quando o Roberto Campos vem e fala isso abertamente, né, a gente fica com dúvidas agora sobre qual vai ser a decisão do Copom na próxima reunião. Eu ainda, assim, tudo muito novo, como eu disse, essa entrevista foi dada há alguns minutos atrás, mas eu ainda vou manter essa minha expectativa de 25, porque o próprio Roberto fala
em o que eles chamam de estar data dependent, né? Ou seja, dependente dos dados, como eles vão seguir, como eles vão vir até o próximo cupom. A gente tem uma bateria de dados aí importantes, né? Como eu disse, tem PIB na semana que vem, e tem IPCA também daqui a 2 semanas. Então, nosso cenário para esses dois indicadores, que vão ser muito relevantes, e como o Roberto Campos está falando, que eles estão data dependent, apesar de ter dado ter desprecificado a curva. Então, como o nosso cenário para esses dados é de atividade forte e IPCA um pouco mais desafiador, então a gente vai manter esse nosso call agora de alta de 25 pontos na próxima reunião, em que pese que agora temos mais incerteza dada essa fala do Roberto Campos. Caso não haja aumento na próxima reunião, nas seguintes, a sua expectativa é de que haja? Eu acho que, se não tiver alta na próxima reunião, o Banco Central vai se colocar numa posição bastante difícil, principalmente em relação à moeda, né? Então, em relação ao real. Se eles não derem essa alta que está precificada, como eu falei, e também esperada pelos mercados, se formou muito a expectativa dessa alta, eu receio que o BRL, o real, pode depreciar ainda mais, né? A gente viu rodadas de depreciação da nossa moeda nas últimas semanas, nos últimos meses, mas eu receio que, se eles não derem essa alta, pode depreciar ainda mais. Aí sim, a gente fica com mais certeza ainda que tenha nas próximas reuniões, que não é essa de setembro, né? O Banco Central fez hoje o primeiro leilão de dólares desde o início do governo Lula. Qual a sua avaliação sobre isso? Esse leilão tem alguns pontos tecnicamente que explicam ele. Estava tendo um rebalanceamento do índice chamado MSCI, então índice de ações. Então, grosso modo, diminui-se o peso do MSCI Brasil, e isso implica que tenha saídas de dólares do país. Essa saída estava mapeada em torno de 1 bilhão de dólares que sairia, né? Então, a razão do Banco Central atuar via esse leilão de venda de dólares é justamente para netar esse fluxo de saída, né? Porém, tem uma coisa, o timing é complicado, né? Porque agora a gente acabou de ter a confirmação do novo presidente do Banco Central, que vai ser o Gabriel Galípolo, que inclusive ele que toma, como atual diretor de política monetária, a decisão de intervir no câmbio. Então, o time causa um pouco de especulações, digamos assim, pano para manga para especulações, né? Mas tem essa parte técnica de netar um fluxo mapeado de saída de dólares, né? Que tipo de especulação que isso pode causar ou causa? É justamente que o Banco Central está intervindo para segurar o patamar de moeda, né? E o Banco Central sempre fala que ele não defende nível de câmbio, né? Não defende em que patamar o real vai estar, ele sempre fala que o mercado de câmbio é livre, né? E aí a gente viu como eu falei, teve algumas rodadas de deterioração do real. Então a gente pode falar que os fundamentos mudaram, né? Porque o real saiu de 5 para 5,60, 5,50. Então acho que os fundamentos mudaram. E aí, quando o Banco Central incide e atua com os fundamentos novos, a gente pode especular que ele está defendendo algum patamar específico de dólar, justamente para não ter que atuar muito via juros, né? Então, esse tipo de especulação que abre-se com essa intervenção no nível atual de dólar, né? E também no time atual. Só para recorrer um pouco ao didatismo aqui, quer dizer, a decisão técnica, que não seria essa de intervir no patamar no câmbio, seria oferecer, quer dizer, ter uma oferta de dólares no momento de pico de demanda por conta dessa necessidade de saída de dólares muito pontual, é isso? E tem uma parte técnica também, Paulo. Tem uma parte técnica que todo final de mês, todo último dia do mês, quando a gente define a chamada PTAX, né? PTAX é o que baseia contratos comerciais, né? Então ela é definida no final do mês. Então, geralmente, o Banco Central, isso é uma história aí, falo pela minha experiência de mercado, o Banco Central costuma não atuar nos dias que tem PTAX, né? Então, essa intervenção ela poderia ter sido feita, talvez, já vislumbrando, começar a ser feita uma semana antes ou no começo da semana. O dia também ficou
tudo esquisito, né? Pelo fato desse ter sido feito agora no dia de definição de petaques, numa semana que foi escolhido e definido, confirmado o nome do novo presidente do Banco Central. Então, acho que talvez seja uma infeliz coincidência. E aí porque tinha razões técnicas, dado esse fluxo negativo de saída, né? Mas acho que o time não ficou legal. De novo, acho que tinha razões técnicas pelo fato de ter um fluxo de saída, porém acho que o dia específico não foi o mais adequado, né? Então acho que ele poderia ter sido feito, talvez anunciasse de forma transparente que faria um programa, digamos assim, com 3 dias de intervenções de meio bilhão, isso seria melhor comunicado, né? Eu acho que faltou um pouco de transparência na comunicação e não a razão técnica. Você mencionou o anúncio da escolha do Gabriel Galípolo, como o futuro presidente do Banco Central, a ser aprovado pelo Senado. Qual a sua avaliação dessa escolha, da escolha desse nome? A escolha em si era bastante esperada já pelo agente de mercado, né? Pelos agentes de mercado. Falando em termos técnicos, eu acho que recentemente, de fato, na verdade, eu vou falar um pouco sobre o que as conversas de mercado aqui, né? Então, o mercado ainda premia um pouco o Galípolo pelo fato dele ter participado do governo e ter tido algum relacionamento maior com o governo. Então, o mercado premia isso pelo fato de o receio de ele ter sido capturado politicamente. Quando eu falo capturado politicamente, é aquele pressão política todos vão sofrer, até o Roberto Campos, mas que ele seja suscetível a essas pressões políticas, né? Isso estou falando pelo que o mercado, a visão comum do mercado, né? Então, você diz que premia, o mercado está colocando um preço para isso, está achando negativo, na verdade, está colocando um preço em relação a isso, é isso? Eu acho que o prêmio veio mais, e aí eu falo de fato o que aconteceu aqui, eu vi na hora. A gente tem uma mesa de títulos públicos aqui, e tem um título público que ele é linkado à inflação, né? Então, a gente consegue extrair dele o que a gente chama de inflação implícita, que é basicamente o que está sendo precificado de inflação nesses títulos do governo para determinados prazos, né? Então, logo após o anúncio, essas inflações implícitas, elas subiram, ou seja, tem-se o receio de que ele vai aceitar trabalhar com uma inflação maior do que a meta. Acho que isso aqui é o que foi entendido pelo mercado, dado esse... E aí, por isso que eu falo de prêmio, né? Prêmio é isso, o mercado está premiando em termos de inflação. Uma dúvida que Galípolo, vai precisar se provar ainda. Ele está tentando, ele acho que está tomando discursos técnicos, recentemente tomou discursos bastante alinhados com framework de meta de inflação. Meta de inflação é um framework que todos os países eles escolheram, né? Então, basicamente, o Banco Central atua, e é por isso que expectativas são muito importantes, né? Ele atua justamente para conter as expectativas, para domar as expectativas e aí ter que elas atinjam uma meta específica, que aí foi definida pelo CMN, e assim os agentes, não de mercados, mas os agentes econômicos de forma geral, tenham previsibilidade pelo que vai acontecer para a inflação à frente, né? Então, esse é o framework que a gente atua. E o Galípolo, ele tem dado declarações justamente bastante em linha, tecnicamente, com esse framework, né? Então, ele está tentando conquistar essa credibilidade. Eu acho que vai ficar mais claro justamente quando ele tomar as decisões sendo o presidente do Banco Central, né? Então, acho que tem esse final de mandato agora do Roberto Campos, e aí nas primeiras decisões de 2024, de 2025, vai ficar mais claro quão comprometido tecnicamente ele vai ser, né? Então, eu acho que o mercado vai premiar um pouco isso, até ele ganhar essa credibilidade, né? Mas, assim, o fato que ele está tentando, os discursos dele recentemente são todos em linha com a tecnicidade que o arcabouço de metas para inflação ele sugere, né? O ambiente externo, na sua avaliação, vai ajudar ou dificultar a manutenção da Selic no patamar atual?
Então, a gente vislumbra que o Fed, né, o Fed é o Banco Central americano, ele começa a cortar juros já na próxima reunião, que também coincide com a nossa, inclusive, né, de setembro, no mesmo dia. Então, acho que isso... E aí, na verdade, agora parece que está dado que vai ter esse corte lá pelo Fed. A questão agora é magnitude, né? Então, acho que, visto esse cenário de que o Fed corte juros e até existem especulações que ele corte de forma mais profunda do que era esperado antes, né? Com certeza vai ajudar a nossa política monetária aqui pelo canal câmbio, né? Então, acho que se o Banco Central lá americano ele corta juros, significa que a gente tem mais liquidez no mundo, ou seja, mais ativos de riscos, como são os brasileiros e de emergentes de forma geral, eles tendem a ganhar espaço, e em particular a nossa moeda, né? Moeda apreciando significa menos inflação significa menos necessidade de juros, né? Então, a tendência é que sim, o cenário externo agora passe a ajudar a nossa política monetária. Qual o peso do quadro fiscal brasileiro na Selic e nos juros de mercado? Quadro fiscal, eu acho que, primeiro, respondendo objetivamente sua pergunta, é muito importante. Fiscal, não existe política monetária sem um fiscal ancorado, né? Então, o fiscal meio que determina o que vai acontecer com os juros. Então, é muito importante de fato. E aí, pensando em perspectivas, voltando um pouco, o que aconteceu, né? Como eu disse, até a razão por a gente estar vendo essa atividade mais forte do que o esperado, o fiscal foi muito expansionista nos últimos 18 meses, eu diria. A gente saiu de um superávit antes das eleições, das últimas eleições presidenciais. O superávit chegou de 2% do PIB, de 1,5% do PIB, para um déficit do ano passado de perto de 4% do PIB. Então, o fiscal injetou, de 2% do PIB. Então, o fiscal injetou 4 pontos percentuais do PIB nos últimos 18 meses. Então, foi muito expansionista. E aí, dificultou um pouco o trabalho do Banco Central, por isso que a gente está vendo expectativas desancoradas, como eu falei, e inflação um pouco mais desafiadora. Agora, daqui para frente, se a gente tomar como base, vamos tomar como base o Focus lá ele estima que a gente vai ter um resultado primário de 0,6% do PIB esse ano, que daria um déficit de menos 0,6% do PIB, que daria um déficit de em torno de 70 bilhões de reais, né? Como a gente já teve um crescimento bastante expressivo do déficit no começo do ano, a gente vislumbra para ter esse resultado de déficit de 70 bilhões de reais, a gente infere que o fiscal vai ser bastante contracionista, vai retirar bastante coisa do PIB nesse resto de ano, né? Então, retirando, e aí a gente assumindo que está certo o foco, que estão certas as projeções do governo, existe uma retirada de fiscal da economia. E aí reverteria, na verdade, né? Reverteria todo aquele excesso fiscal que foi causado nos últimos 12, 18 meses, e aí começaria a ajudar a política monetária pelo fato de frear a demanda agregada, né? Então, isso eu estou falando com base no que é o Focus, que tem um resultado um pouco pior do que o próprio governo, do que é o governo, né? Então, a gente, tomando como certo isso, a gente vislumbra que o fiscal passe a ajudar e não atrapalhar a política monetária agora, né? Perfeito. Bom, saindo da macroeconomia, qual a sua avaliação do mercado de capitais no Brasil hoje? Cara, a gente se desenvolveu muito, eu acho. Se eu pegar também a missão busca de crédito, né? Antes, empresas buscavam muito crédito via bancos, né? Hoje a gente está com um mercado de debêntures, de crédito direto, mercado de capitais para empresas muito maior, né? Muito mais volumoso, mais profundo do que já foi. Eu acho que isso assim, como economista e como cidadão até, eu acho isso excelente, assim, excelente pelo fato de novas fontes de financiamento, tanto pro devedor, pro cara que precisa do crédito para fazer projetos de investimentos, quanto pro poupador que está dando crédito para essa pessoa. Eu acho que assim é excelente que o mercado esteja tão desenvolvido como está agora. Porém, eu acho que existe muito potencial. É só a gente pegar estatísticas de pessoas na bolsa, né? Então, pessoas físicas, né? CPFs ativos na bolsa. É muito pouco ainda, né? Eu acho que o Brasil é muito grande, então
tem sim um potencial imenso a ser explorado ainda, na minha opinião, cara. E quais as perspectivas, na sua avaliação, isso vai crescer, vai se desenvolver, esse potencial apontado vai crescer rapidamente ou não? Eu acho que agora parece que informação, acho que a gente vive num mundo hoje que a informação é muito mais difundida, né? O que é ótimo, na minha opinião. E dada essa difusão de informações, eu espero e espero no sentido de desejar isso, que de fato vá ocorrer esse maior aprofundamento do mercado por essa difusão de informações que a gente vê nos dias de hoje. A gente vê muito até influenciador digital do lado de finanças, muita gente falando sobre isso, está muito mais na mídia agora, a importância de se poupar e tudo mais. Então, eu espero genuinamente que de fato a gente tenha um desenvolvimento ainda maior, um impulso ainda maior do mercado de capitais, né? Algo que não tenha sido perguntado e que gostaria de acrescentar? Acho que não, acho que a gente passou por todos os pontos, Paulo. Te agradeço a entrevista, as perguntas foram excelentes. Eu acho que a gente teve uma atualização do cenário importante aqui agora, como eu disse, mas deu para desenvolver legal aqui. Vinícius Alves, muito obrigado por essa entrevista. Eu que agradeço a disponibilidade de vocês. Obrigado, pessoal. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 30 de agosto de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.